Olá! Seja bem-vindo à mais nova edição do projeto Letras em Foco. Eu sou a Essilaine Virgínia, temos também a presença da Andresa, uma das comunicadoras da Universidade Federal de Pernambuco. Vai falar um pouco sobre o trágico, condição trágica e intertextualidade em O Arco Desolado de Ariano Suassuna. Temos também a presença da Bárbara Cardoso, da Thalita Bruna. Para esse movimento, para essa organização, teremos como mediadora Vitória Carvalho. Ok. Bom, como a Essilaine falou, o título do meu trabalho é Trágico, Condição Trágica e Intertextualidade em O Arco Desolado de Ariano Suassuna. Bom, esse foi um trabalho desenvolvido para uma disciplina do mestrado que eu faço, mestrado em Teoria Literária, e esse foi um trabalho desenvolvido para a conclusão dessa disciplina. Então, eu analiso alguns elementos na peça O Arco Desolado, tá, do paraibano Ariano Suassuna. O Arco Desolado é uma tragédia, uma peça, tá, uma tragédia moderna escrita em 1952. Então, a tragédia moderna, ela se assemelha em alguns pontos à tragédia clássica e divergem em outros pontos. Sobre a tragédia clássica grega, a gente tem, por exemplo, o que Aristóteles falou na sua Poética, e aí eu trago uma citação na qual ele diz: a tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma das suas partes, que se serve da ação e não da narração, e que, por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais paixões. Então, O Arco Desolado, eu quero falar um pouco para vocês sobre o enredo, sobre do que se trata, né, para caso há algumas pessoas aqui que não tenham lido. Então, é o seguinte, deixa eu fazer um resumo aqui para vocês da obra. É uma peça, né, como eu falei para vocês, e trata-se de um reino, e nesse reino, a rainha, ela morreu. Sendo que ela morreu guardando um segredo, e só o servo dela, Bernardo, sabia desse segredo. Então, a rainha morreu, e teoricamente ela não tinha filhos com o rei, então não teria nenhum herdeiro para a sucessão do trono, né? Quando o rei morresse, o trono seria o sobrinho do rei. Sendo que aí o conde Marcílio, ele lidera os rebeldes contra essa decisão do rei, porque o conde, ele afirma que esse sobrinho do rei, ele era estrangeiro e não era um homem de confiança. Então, o que acontece? Esse servo da rainha, que sabia o segredo dela, conta o segredo para o rei. E o segredo é, a rainha, há muito tempo atrás, teve um filho enquanto o rei viajava pelo reino, sendo que esse filho está preso numa cela, no palácio. Mas, assim, por que está preso? Porque havia um mito sobre um rei chamado Sigismundo, que ele foi muito bom para o povo, e aí a lenda dizia que se nascesse outro rei chamado Sigismundo, ele traria desgraça para o povo. E o filho da rainha e do rei é chamado de Sigismundo. Ele é batizado com o nome de Sigismundo. Então, por isso, a rainha o trancafia numa cela. E aí, quando o rei descobre, ele manda trazer o filho, né, o Sigismundo, porque aí iria sucedê-lo no trono. Sendo que Sigismundo, ele passou toda a sua vida, ele já adulto, né, o rei traz ele da cela, já adulto, ele passou toda a sua vida trancafiado numa cela, e os pensamentos dele tem um quê de loucura, um quê muito grande de loucura, na verdade. Porque ele não teve contato com ninguém, contato com nada, ele só viveu ali naquela cela, e, enfim, quando ele se expressa de uma forma que não é muito sã, digamos assim. E ele também é extremamente violento. No decorrer da peça, vão acontecer algumas coisas que vão incitar essa violência dele. Ele ameaça constantemente a família dele. Então, o fio tecedor da tragédia moderna é o elemento trágico. Entendemos por trágico o que diz Mário Flegg em seu texto, o que a tragédia e o clássico podem nos ensinar. E aí o Mário Flegg afirma: temos de convir, em primeiro lugar, que o trágico é algo que define a especificidade da condição humana, na medida em que é nele que se realiza o que há de mais estranho no estranho. O trágico pode apresentar seus indícios em relatos aparentemente banais da vida cotidiana. Então, assim,
a história de Sigismundo, ela se enquadra no que Flegg afirma sobre o trágico, por ser um acontecimento inesperado, estranho, e no decorrer da peça, como eu afirmei, o comportamento de Sigismundo, que transita entre a loucura, a racionalidade, vai desembocar em elementos trágicos. E isso denota a condição trágica do personagem, né? O lugar a que lhe foi relegado, né? A condição na qual ele se encontra. Então, como eu afirmei, ele transita o tempo todo entre a consciência e a loucura, e isso denota sua condição trágica. Afinal, o homem moderno é um permanente inadaptado. Então, eu trouxe 2 trechos da peça, O Arco Desolado, nos quais nós percebemos, nas falas, através das falas de Sigismundo, a forma como ele se expressa, enfim, faz com que os seus receptores não o compreendam totalmente, por não ser uma fala totalmente lúcida. Então, esse primeiro texto é de um momento em que ele conversa com Clemente, que foi o homem que o batizou, né, de Sigismundo, com o nome de Sigismundo. Então, ele afirma: então não tens coragem de enlouquecer, de viver a tua loucura até a morte? Por quê? Fala, joelhos dobrados. Por que não tens coragem de enlouquecer? Clemente: não sei, meu senhor. Não sabes? Ouve então. Não tens coragem de enlouquecer, porque teu sangue é incapaz de suportar os uivos da loucura. Não entendo o que dizes. Então, assim, as pessoas que interagem com Sigismundo raramente conseguem entender, né, na sua totalidade, o que ele está falando, porque ele foi jogado nessa situação, né, a condição trágica na qual ele se encontra. Então, ele foi jogado nessa situação, ele achou que ele viveria para sempre ali naquela cela, mas aí ele simplesmente descobre que é príncipe, enfim, percebe que sua mãe que trancafiou ele lá dentro, e há todo uma briga, há toda uma rebelião em busca do poder, né, do trono do rei. Então ele vê que na sua própria família a ocorrência de violência, de crueldade, ninguém pode confiar em ninguém, porque todos só querem o trono. Então, as falas de Sigismundo são constantemente permeadas pela questão da loucura, não só da revolta, mas ele tem sim um quê de loucura, mas que teoricamente é justificável, porque foi um homem que passou boa parte da sua vida trancafiado. Então, esse outro trecho, ele fala também, ele conversa com Estela, que é uma personagem da peça, da tragédia, e aí Estela está dizendo para ele que o homem foi morto no palácio. E aí ele diz: e tu, que tens a me esconder? Estás agitada, tanto quanto eu. Não tentes me enganar. Dize logo o que tens de dizer. É que acabam de matar um homem que te procurava. Cláudia foi buscar socorro. É então o mundo de morte a esse que aportei? Onde está ele? Ali ao lado. Não olhes, que tens? Com as mãos na garganta. Apunhalaram-me a garganta. A ti? Que loucura é essa? Ele morreu logo? Morreu, sim. Por que disseste que a tua garganta... Que mundo terrível é esse a que cheguei, em que só vejo máscaras e morte? Então, assim, a mente de Sigismundo já era uma mente confusa, né? Ele passou, como eu disse, boa parte da sua vida na cela, e ainda quando ele chega para esse mundo que cheio de riquezas, né? O rei no palácio, ele agora é príncipe. Ele não vê uma vida normal, ele não presencia relações normais. Ele só presencia relações deturpadas, interesseiras, cruéis, e isso contribui para que haja sempre um quê de loucura nas falas, né, de Sigismundo, quando ele se expressa. Então, o trágico na obra, eu afirmo que está relacionado aos acontecimentos que acontecem constantemente, e também a ação da mãe, né, do Sigismundo, do protagonista, em trancafiá-lo numa cela. E aí, por ela, tecnicamente, ele ficaria o resto da vida. E a condição trágica é a condição na qual se encontra o protagonista, né? A condição a qual ele foi relegada, né? As coisas que aconteceram contribuíram para que ele se tornasse a pessoa que ele se tornou, uma pessoa não muito sã. Então, além de apontar o trágico e a condição trágica na obra, eu aponto também a questão da intertextualidade. A intertextualidade entre a obra de Ariano Suassuna, né, O Arco Desolado, e a obra La Vida es Sueño, de Pedro Calderón de la Barca, né, que é um dramaturgo espanhol. Então,
Calderon e Suassuna se basearam na mesma lenda polaca, então, para fazer as suas peças, para fazer suas tragédias. E então a gente percebe vários pontos convergentes e divergentes entre essas obras. Mas antes de falar um pouco sobre esses pontos, Tânia Franco Carvalhal, sobre intertextualidade, afirma: a intertextualidade, como propriedade descrita, passou a significar um procedimento indispensável à investigação das relações entre os diversos textos. Tornou-se chave para a leitura e um modo de problematizá-la. Como sinônimo das relações que um texto mantém com o corpus textual pré ou coexistente, a intertextualidade passou a orientar a interpretação. Então, essa relação entre textos é justificada quando nós percebemos, né, os pontos congruentes entre as obras e também por saber que elas se basearam, que os seus autores se basearam na mesma lenda polaca a fim de produzi-las. Então, A Vida é Sueño é uma tragédia escrita pelo Calderón de la Barca em 1635, e agora eu gostaria de falar alguns pontos que se relacionam entre as obras. Primeiro é o nome dos personagens, né? O protagonista na peça de Suassuna é chamado de Sigismundo, e na peça de Calderón de Segismundo. Tem essa pequena diferença aí, mas é basicamente o mesmo nome, né? Então, assim, há também algumas questões em relação ao aprisionamento e à soltura dos personagens. Na obra de Suassuna, é a própria mãe do protagonista, a rainha, que manda colocar o seu filho na cela. E na obra de Calderón de la Barca, acontece o seguinte: a rainha, Clorilén, quando estava grávida, ela tinha alguns delírios, alguns sonhos, delírios, enfim, ela sonhava, ela delirava, que o filho que ela iria parir seria um misto de fera e de homem, e ela mesma via que morreria de parto. Então, o que acontece? Clorilén, ela acaba morrendo no parto, e o rei pega o filho e tranca numa cela. Nesse caso, na peça de Calderón, é o rei quem trancafiia seu filho numa cela, com receio de que os delírios da sua esposa se cumprissem, né? E em relação à soltura dos personagens, na peça de Suassuna, quando que o Sigismundo é filho dele, ele manda o seu servo trazer, né? Manda o seu servo sair lá, tirar Sigismundo da cela. E na peça de Calderón, o que é que ele faz? Ele dá uma bebida para o seu filho dormir, o veste com as roupas de príncipe e o traz para o palácio. E quando ele chega, ele diz que tudo aquilo que ele viveu na cela foi um sonho, que a vida dele é aquela, como um príncipe, e que tudo que ele viveu na cela foi imaginado. Por isso que a vida é sueño, né? A vida é um sonho. Outra diferença que eu observo é que o Segismundo, né, o protagonista da peça de Calderón, ele é um revoltado lúcido. A revolta de Segismundo é totalmente justificável, né? Assim como a de Sigismundo. Mas, assim, ele tem muita raiva porque ele sabe que foi o próprio pai que o colocou na cela, né? Mas nas suas falas não há um quê de loucura, como no caso de Sigismundo. Ele é violento e ele está realmente revoltado com o pai por ter colocado ele na cela, né? E também há a questão da atuação do destino na vida dos protagonistas. O que acontece? Na tragédia clássica grega, o destino, nós sabemos, aí a gente pode citar o exemplo de Édipo, né, um grande exemplo disso, que o destino, ele determina a vida dos personagens, né? E aí a gente sabe o que aconteceu com Édipo, né? Que, enfim, não podia fazer nada porque o seu destino já estava lá traçado. Mas na tragédia moderna, o destino, ele se comporta de forma diferente. Na verdade, o homem, ele constrói seu destino. Então, o que eu não falei para vocês sobre a peça de Suassuna, parece que é o agir do destino, né? Porque havia um mito lá que se nascesse um outro rei chamado Sigismundo, ele seria mau, seria cruel, e aí o menino foi trancafiado. Mas o que acontece? Havia um boato de que a rainha teve com o seu cunhado Carlos, tá? Ela teve um caso com o seu cunhado Carlos, e aí, para o rei não descobrir, ela pede para o homem, o Clemente, batizar o seu filho de Sigismundo. Assim, a sua traição ficaria oculta. Na peça, a gente não sabe se, de fato, o Sigismundo ele é filho do rei ou se é filho
do Carlos, né, do tio Carlos, não fica comprovado. Mas o fato é que houve essa traição e que não foi uma ação do destino o fato de Sigismundo ficar preso, foi a ação da mãe dele. Ou seja, o homem aí agiu sobre o destino, né, o homem construiu o destino, a mãe dele, a fim de expor a traição, né, de evitar que a traição fosse descoberta, ela batiza o nome do filho com o nome lá, referente à lenda, à profecia, e o coloca numa cela com essa desculpa. E na questão da peça de Calderon, a mesma coisa, né? O rei é que decide trancafiar o seu filho numa cela, não é o destino, é o homem agindo sobre o destino. E, por fim, o final das peças também acontece de forma diferente. Na peça de Suassuna, o Sigismundo, ele lidera os rebeldes contra o rei e acaba perdendo essa guerra. E ele mesmo se prende na cela e fica lá para sempre. Enquanto que a peça de Calderon, ela tem um final mais felizinho, assim, um final mais alegre, porque acontece também do Sigismundo liderar os rebeldes contra o rei, ele ganha, mas ele decide viver em harmonia com o seu pai. Ele se casa lá com a estrela e decide viver em harmonia com seu pai. Porém, achando que a vida que ele vive como príncipe é um sonho. Então, ele acha para sempre que a sua vida é um sonho. Então, a peça de Suassuna aponta mais para a questão do trágico, né? Então, a gente viu, eu quis apontar nesse trabalho, né, em relação ao trágico por conta do que acontece com o protagonista e dos elementos, dos acontecimentos trágicos que insistem em rodeá-lo, a condição trágica, a condição na qual ele se encontra, né, porque o homem, no caso a mãe dele, agiu, construiu o destino e fez com que ele se encontrasse em determinada situação trágica. E a intertextualidade, eu quis apontar esses pontos, né, que convergem e divergem entre as obras, entre as peças de Suassuna e de Calderon de la Barca, visto que ambos os autores se basearam na mesma lenda polar. Então, por fim, eu afirmo, em O Arco Desolado estão presentes mortes, violência, traição, falsidade, desventuras, muitos elementos que fazem parte do que se chama de tragédia. No entanto, como afirma Louis Roden, a tragédia vai além disso. Suassuna, por meio de Sigismundo, aborda a questão da consciência humana e a falta de domínio sobre a realidade natural social. E esses elementos também constituem a tragédia na sua íntegra. É isso, gente. Obrigada. Bom, essa foi a comunicação da Andresa Gomes de Lima Bezerra, que é bacharel em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, com ênfase em estudos literários e mestranda em teoria literária na mesma universidade. Agora, passamos para a próxima comunicação da Bárbara Franco Cardoso, com a pesquisa A Importância das Redes Sociais no Ensino de Língua Portuguesa. Bárbara é graduada em Pedagogia pela Universidade Salgado de Oliveira e graduada em Letras pela Universidade Federal Fluminense. É especialista em língua portuguesa e mestranda em estudos da linguagem na Universidade Federal Fluminense. Bárbara, você tem até 20 minutos. Tá joia, muito obrigada. Boa tarde a todos. Como a Vitória falou, sou a Bárbara. Estou concluindo o mestrado em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense e vou compartilhar um pouquinho da minha experiência como professora de língua portuguesa. Também sou de língua espanhola, né, na rede estadual do estado do Rio de Janeiro e de língua portuguesa no município e no estado também. Bem, minha comunicação, eu retratarei sobre a importância das redes sociais no ensino de língua portuguesa. Irei fazer uma breve leitura sobre as sábias palavras do professor Garcia, né, que é um professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né, que ele foi bem visionário há 20 anos, como vocês podem ver aqui na citação. O uso pedagógico das redes oferece a alunos e professores, neste processo, a chance de poder esclarecer suas dúvidas à distância, promovendo ainda o estudo em grupo com estudantes separados geograficamente, permitindo-lhes a discussão de temas do mesmo interesse.
Mediante esta tecnologia, o aluno sairá do seu isolamento, enriquecendo seu conhecimento de forma individual ou grupal. Isso quer dizer que o uso desta tecnologia poderá criar uma nova dinâmica pedagógica interativa, que, se inserida num projeto pedagógico sólido, sem dúvida, contribuirá muito para a formação moderna do aluno. Bem, ele foi, como eu falei, né, ele foi bem visionário, porque no início do ano 2000, né, foi quando ele publicou essas palavras, né, ele, não só ele, mas todos nós tínhamos pouquíssimo acesso à internet, às redes sociais, e ele viu que futuramente elas, né, no caso, as redes sociais, essas ferramentas, seriam importantíssimas para o uso do profissional de educação, né, nessa díade entre o professor e o aluno, né, e nem se cogitava, nem se pensava em pandemia, né, que para a gente é algo muito, muito novo, né, infelizmente. Então, ele foi bem esclarecedor em suas palavras, nos dizendo, né, que a educação remota, no caso, né, como a gente a retrata hoje em dia, né, que seria a educação à distância, né, o ensino à distância, ia ser primordial, né, para que houvesse um estudo entre alunos separados geograficamente, né, de forma individual ou grupal, e contribuiria muito para a formação moderna do aluno, né. Então, infelizmente, muitos colegas educadores eram aversos, né, à tecnologia, aos espaços cibernéticos, né, e agora, com esse tempo que a gente está vivendo, né, eles tiveram que se alfabetizar tecnologicamente, né, aderir ao espaço cibernético. Bem, a nossa primeira ferramenta, né, primordial para hoje em dia para o nosso trabalho virtual é o WhatsApp, que antigamente nem tão longe assim, né, era considerado um dos vilões em atrapalhar o ensino, o processo de ensino-aprendizagem dentro de sala de aula. Por quê? Porque o professor estava muito bem dando sua aula e sempre tinha um telefone tocando, um barulhinho de chamada chegando, e o aluno sempre estava ali mexendo, ele não conseguia se conter, digamos que até a hora do intervalo, até a hora da saída, né, para ver com a mensagem que havia chegado. E hoje em dia, a gente pode trabalhar através dessa ferramenta super importante. Bem, aprendendo os conteúdos gramaticais através das conversas realizadas pelo WhatsApp. Bem, eu selecionei aqui uma conversa, né? Deixa eu... Tá aparecendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar, tá me atrapalhando. A janelinha. Bem, temos aqui uma conversa, né? Que, por sinal, é bem divertida. Vou rapidinho lê-la. Meu maior sonho é casar e ter filhos, e o seu? Realizar seu sonho. Ah, sério? Claro que é sério. Por isso, você tá, né, bem truncada, né? Como vocês podem ver. Por isso, você é o meu melhor amigo. Arrumar um esquema com o Bruno da sala para mim. Quero casar e ter filhos. Então, eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, né, através das mensagens realizadas pelo WhatsApp. Por quê? Porque é algo que eles, né, têm acesso sempre, agora, até mais, né? Antes dessa pandemia eu já trabalhava. Por quê? Principalmente com meus alunos, né, do 6º ano, porque podemos trabalhar a variação linguística, né? Dependendo, a gente pode analisar os textos, ver se está escrito, né? Ver se estão escritos corretamente, se tem algum desvio gramatical, né? Não só trabalhar
essa adequação gramatical, também podemos trabalhar emprego, pronominal, o verbo, como logo de primeira, na primeira mensagem, né, a gente pode trabalhar o pronome pessoal, do caso, o pronome possessivo, desculpa, o pronome possessivo, podemos trabalhar o verbo, no caso, né, podemos trabalhar numa série seguinte, no caso, no 7º ano, predicados, né, tipos de predicados, sujeito, predicado aqui, mais precisamente, predicado, no caso, nominal que temos aqui, conjunções no 8º ano, que eu também trabalho com 8º ano, né, temos outro pronome aqui, possessivo, e por aí a gente pode trabalhar várias coisas, temos conjunções, podemos trabalhar conjunções, toda a gama de pronomes, então um trabalho bem completo. Agora temos o Facebook, que antigamente, né, era uma ferramenta só para postagens de foto, curiosidades, e hoje em dia a gente pode trabalhar muitas coisas legais dentro do contexto educacional. Como aqui, assimilando com mais facilidade os conteúdos gramaticais por meio de suas postagens realizadas no Facebook. Aqui temos algumas postagens que eu selecionei para vocês, que foram dos meus alunos, que eu montei uma página para trabalhar as preposições, né? Como vocês podem ver, essa página está intitulada, né, como Estamos Curiosos para Saber. Então, nela, a gente trabalhou o uso das preposições. Então, eu dividi a turma em grupos e os pedi que, né, no caso, os meus alunos que fizessem escolhas de materiais aleatórios. Podia ser sobre futebol, no caso, os meninos gostavam muito, né, de futebol, gostam, né, as meninas de novela, seriados, e que publicassem marcando, no caso, como no Facebook não tem como marcar em negrito, escrevendo em caixa alta as preposições. Foi um trabalho muito, muito grandioso que surtiu um efeito maravilhoso, né. A primeira postagem temos da novela que foi passada no SBT em 2016, Mar de Amor, né. E a segunda foi sobre as fofocas do colégio. Então, sempre elas, né, as meninas, essa sobre as fofocas foi um grupo só de meninas. Então, elas sempre estavam postando sobre curiosidades do colégio, sobre algo, assim, de novo, que tinha ocorrido, uma colega que estava namorando, aquele menino que elas paqueravam, entenderam? Então, foi uma coisa muito divertida, porque além da diversão, né, da descontração, meus alunos foram aprendendo o emprego da preposição, né. Agora temos o Twitter, né, que era um microblog, que era usado somente para compartilhamentos de conhecimentos aleatórios, né, não era muito utilizado, mas hoje podemos fazer muitas coisas bacanas, como eu costumo pegar textos variados, né, do Twitter, e com a internet, a mesma coisa eu fazia, né, fazia e faço. Hoje em dia, como estou em casa, está mais fácil, mas em sala de aula, como a internet é precária na escola, né, então eu costumo disponibilizar a minha internet para os meus alunos, quando eu tenho que fazer algum trabalho que não tem como eu imprimir, né, então eu disponibilizo, a gente faz na hora, só que nem sempre eu posso estar fazendo isso, porque a internet que nós temos no colégio é muito ruim, é muito precária, e quando eu não posso, eu imprimo em casa e reproduzo na escola os textos. Então, eu costumo fazer o quê? Né? Eu costumo levar esses textos
e pedir para que eles, no caso, meus alunos mais adiantados, né, meus alunos do 8º ano, para analisarem cada texto e mostrarem se tem uma variação linguística, né, se tem algum desvio ortográfico. E também gosto muito, dependendo do texto, for, no caso, um texto jornalístico, eu peço para eles descreverem e fazerem comentários nas minhas aulas de produção textual. É muito bacana, né? Esse tipo de trabalho. E, como vocês podem aqui, eu fiz essa comparação entre um texto jornalístico, né, que é da BBC News, né, do BBC News, do jornal, e um texto da Ludmilla, uma publicação da Ludmilla. Eu tive que apagar aqui que tinha um palavrão, infelizmente, não tinha como trazer para vocês, né? Um texto assim, com palavras indevidas. E, então, a gente pode ver que entre um texto e outro, a gente pode encontrar várias coisas, a gente pode fazer vários debates, né? E é muito estimulante, né, para o aluno, que ele fica curioso para saber o que saiu hoje, o que postaram hoje no Twitter. Então, o Twitter não é uma ferramenta só para perder tempo, digamos assim, passar o tempo, perder tempo, não. A gente pode fazer muitas coisas interessantes através dele. Temos também o YouTube, uma ferramenta muito acessada por todos, né? Não só pelos alunos, mas também por nós professores, para montarmos as nossas aulas. Eu separei aqui um vídeo que eu já trabalhei com minha turma de 6º ano, e também de 7º, né? Sobre variação linguística. Infelizmente, eu queria tanto transmiti-lo para vocês, só que por causa do tempo, não tem como, né? E temos aqui outro vídeo, né, que foi realizado pelos alunos para apresentação de trabalho. Então, não só compartilhando novelas, séries, né, que a gente pode trabalhar com os nossos alunos, documentários, mas a gente pode pedir para que eles façam seus trabalhos, que eles filmem suas apresentações, montem peças, montem entrevistas. É uma ferramenta que nos permite fazer muitas coisas interessantes. Não só assistir novelas, músicas, né, mas podemos produzir muitas coisas. Temos o Instagram, né, que era considerada anteriormente só um aplicativo de fotos, né, chamado de Flog ou Fotolog. Hoje em dia, ela é bem utilizada para que possamos, né, assistir lives, entrevistas. E também eu sempre estou compartilhando com meus alunos algumas páginas que são muito interessantes sobre o estudo da língua portuguesa, né? Como eu coloquei aqui, ampliando o conhecimento sobre a língua portuguesa. Então, temos 2 páginas, que é Como se escreve, que vem sempre informando sobre a escrita, né, a ortografia da língua portuguesa, algumas curiosidades, como eu postei aqui, né, a diferença entre cauda, com L, e cauda, com U, né? São 2 palavras homônimas, né? Os significados, né? E também pequenas dicas de português, que nessa página os alunos sempre estão vendo algumas dicas sobre a língua, né? Como aqui, aniversário do meu primo, esqueci do, letra A, letra B, me esqueci do ou esqueci o, né? A gente sabe que se vamos utilizar a preposição, certamente eu tenho que usar o quê? O pronome, né? O pronome oblíquo, né? Então, qual a resposta? Seria a letra B. Né? Me esqueci do aniversário do meu primo. Agora temos o Telegram, uma ferramenta que poucos usam, né? Mas é um mecanismo muito, muito, muito interessante para trabalharmos a língua portuguesa.
nela nós encontramos vários grupos, né, de exercícios, de vídeos, de aulas também propriamente ditas, né? Como aqui eu selecionei para vocês 2 páginas, né? Que é como escreve, simplificado, que é a página de exercícios do canal que tem no Instagram, né? Que é uma daquelas que eu havia falado. Então, no Telegram, ela vem reforçando através de exercícios, como temos aqui, né? A gente usa o quê? Ao invés de ou em vez de, né? Forma correta é em vez, né? Que tem, dependendo da frase, no caso, tem, em vez de comprar carros, compraremos caminhões para aumentar a nossa frota. Aí tem explicação, né? Porque ao invés de comprarmos, está incorreto. Por quê? Vamos ver aqui a explicação. Porque ao invés de representa contrariedade, oposição, o inverso. Em vez de quer dizer no lugar de. É uma locução prepositiva sendo terminada de normalmente. Então, a gente pode ver o emprego como ele deve ser realmente feito, né? E temos aqui a página do professor Noslen, que é um professor super famoso, muito divertido por suas postagens no YouTube, né? E então, nessa página, ele só trabalha exercícios e dicas muito legais. Como aqui, assinar a alternativa que apresenta, respectivamente, substantivo comum, derivado e coletivo. Qual seria a opção? A mais votada, que realmente é a certa, é a B, né? Onde temos tênis, que é um substantivo comum, vidraça, que é um substantivo derivado, e um substantivo coletivo, que é manada, né? Teve 91% de cliques, né? Essa opção. Bem, o espaço é um sistema de relações, Pierre Bourdieu, né? Hoje em dia, né, nesse mundo virtual em que estamos vivendo, o nosso espaço cibernético é um sistema de relações diário, né? Porque estamos ensinando, estamos compartilhando nossos conhecimentos através das redes sociais. Aqui são as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada. Agora, nós vamos ter a comunicação da Thalita Bruna Costa do Lago, com a pesquisa A Poesia do Aqui e do Agora, Sérgio na Fábrica de Realidade. A Thalita é graduada em Letras, Português e Alemão pela Universidade Federal de Pelotas e mestranda em Letras pela mesma instituição na linha de pesquisa Literatura, Cultura e Tradução. Boa tarde, novamente. Agradeço a oportunidade. Eu começo contextualizando um pouco, fazendo uma breve contextualização. É importante ter em mente que, antes da virada do século, os anos que antecederam os últimos anos, havia toda uma questão, uma discussão muito acalorada a respeito de qual seria, não só os rumos da literatura, né, mas aqui o que interessa ao nosso trabalho é isso. E alguns autores, trago como exemplo o Todorov, acreditavam que, bem provavelmente, a literatura estaria em vias de extinção. Eu sempre costumo pensar, quando leio Todorov, mais especificamente a literatura em perigo, que talvez o que ele tentasse dizer na época fosse a morte do cânone, né, a literatura canonizada, que a gente vê dentro da academia, circular dentro da academia, que precisa passar por essa aprovação da crítica. Em resposta a isso, a gente tem um outro movimento que vai dizer que não, a literatura ela não vai morrer, ela vai se ressignificar. E isso muito se deve pelo avanço nos processos tecnológicos, nos meios tecnológicos, por consequência, na forma como essa literatura é produzida. Se antes era mais comum, né, se não exclusivamente, que ela fosse algo do meio escrito, impresso, agora, com o avanço da tecnologia, existem formas novas de pensar
essa literatura e outros sujeitos que passam também a produzi-la. E aí essa questão da ressignificação é trazida pela Leila Perrone Moisés. Ainda nessa continuidade, no sentido de pensar o que seria esse contemporâneo, o que seria esse depois, né? Eu trago Alberto Pucheu. Ele tem um trabalho intitulado Os Efeitos do Contemporâneo, em que ele vai se ocupar de tentar dar significância, né, responder o que seria, o que é contemporâneo. E o mais interessante disso é que ele não vai responder. Não tem como chegar num consenso sobre isso, justamente porque o contemporâneo é o que a gente vive agora, não cabe em qualquer tentativa de limitação ou aprisionamento. Ele vai dizer que tentar enquadrar o contemporâneo dentro disso, né, dentro de qualquer fechamento, uma resposta específica, seria matar, né, tornar um tempo póstumo. Então, do contemporâneo, a gente pouco sabe, embora a gente tenha contato somente com as manifestações dele, que são muito amplas e que nos permitem pensar, né, para além daquilo que está posto na obra do Todorov, que, olha, literatura é isso aqui, e vai virar o século, e a gente provavelmente não vai ter mais isso aqui. Então, pensar o contemporâneo é compreender que ele também se manifesta na diversidade, na infinidade de coisas que podem ser produzidas, inclusive na literatura, a partir dele. Então, seguindo esse movimento de pensar o contemporâneo como um lugar que possibilita uma infinidade de coisas, a Josefina Ludmer propõe que a gente imagine que o mundo todo foi destruído e que a gente precisa reconstruir esse mundo. Não existe outra possibilidade de reconstrução que não seja partindo daqui, da América Latina, né, invertendo a ordem da qual a gente está acostumado historicamente a reconhecer a forma como a história é contada, né. E aí ela vai propor uma série de conceitos que são, em parte, de nosso conhecimento, mas ela vai dar a eles novos significados, como, por exemplo, a especulação, que para ela, o especular, né, além de ser um movimento necessário para poder pensar esse novo mundo, é a única forma de pensá-lo fazendo um trabalho com imagens, com a reconstrução, pensando nesse processo de reconstrução. A partir da especulação, a gente consegue estabelecer o que ela vai chamar de fábrica de realidade ou de imaginação pública. Eu particularmente gosto muito do termo fábrica de realidade. Tem muito, a meu ver, tem uma relação mais direta com o cotidiano. Então, especular, né, é adentrar nessa fábrica de realidade. E o modo com que a gente atravessa isso é através da literatura, mais especificamente da realidade e ficção, porque não são dois conceitos distintos, ela transforma tudo em uma coisa só. Faz parte da fábrica de realidade diluir essas barreiras que a gente conhece em todos os aspectos. No campo do literário, não se trataria mais de falar sobre autor, sobre gênero, mas sim pensar através da literatura, e nesse caso especificamente através da poesia, né, no caso do meu trabalho. Bom, e aí eu decidi então, para ler essa teoria, como objeto de análise, o Sérgio Vaz, que até que me é muito caro, é um poeta que ele nasceu em Minas Gerais, mas ele mora em São Paulo atualmente. Tem 3 livros produzidos, não vou me lembrar o nome de todos agora, mas o poema com o qual eu trabalhei foi retirado do Flores de Alvenaria, que é muito bom. E o Sérgio Vaz, ele é popularmente conhecido como o poeta de periferia. Ele foi um dos idealizadores do Cooperifa, que é um sarau literário, faz parte, né, de um movimento cultural como no sentido mais amplo, mas tive a oportunidade de conhecer o sarau e é realmente
um movimento muito interessante, que é feito na periferia de São Paulo. Bom, o motivo pelo qual eu decidi trabalhar com a obra do Sérgio Vaz é porque, a meu ver, na maioria dos poemas, ele, justamente por ter todo esse histórico, né, de idealizador do projeto e estar muito ligado à causa social, a desenvolver um trabalho crítico sobre a desigualdade, principalmente, os poemas dele são, como eu disse, na maioria das vezes, constituídos por sujeitos que talvez numa literatura canônica não fossem matéria poética, né? O que eu desenvolvi, o que eu analisei nesse trabalho foi o enquadro poético. Eu vou ler bem rapidinho. Escrevo porque ouço vozes. Umas gritam de coragem, outras de medo. E todas elas agitam em silêncio o meu coração. Nada a ver com gramática, estética, ética ou métrica. Escrevo porque em mim palavra é fio desencapado, é elétrica. A polícia acadêmica, quando enquadra, não sabe ou esqueceu que as ruas gritam livres, ainda que durma na calçada. A poesia é sem sobrenome, pede R$1 para comprar pão, R$2 para comprar pinga e um cobertor para cobrir a fome. Dança, roda com as crianças, beija a mão do trabalhador, bate ponto na esquina, no boteco, nas escolas e anda de chinelo, para não deixar rastros ao perseguidor. Poesia bebe e fuma, não bebe e não fuma, joga sinuca, samba na laje, chora na chacina e anda com o povo. Poesia sangra nos olhos, é soco no abdômen. Vixe, melhor ficar quieto. Ou sirene, deve ser os homens. Eu acho muito interessante toda a ideia que o poema é estruturada, né, que estrutura o poema, a questão do enquadro, que remete a uma ação policial, e, ao mesmo tempo, ele menciona sobre a questão da polícia acadêmica, né, eu consigo enxergar perfeitamente a crítica, que também é a crítica que a Ludmer vai fazer, né, no Aqui América Latina, de romper essas barreiras, né, uma poesia do cotidiano, e esses personagens do cotidiano, eles também dão conta de representar, de constituírem, né, de desestabilizarem um gênero que não necessariamente deixaria de circular pela academia, independentemente da estética, como ele diz, não importa ele a gramática, a estética, a ética, a métrica, justamente porque, né, na visão dele, talvez a poesia esteja muito mais vinculada a esses eventos cotidianos das pessoas comuns. Bom, então era isso que eu tinha preparado hoje para essa apresentação. Espero que tenha contribuído. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer diretamente para os comunicadores ou pode mandar via chat. Eu, particularmente, gostei muito das comunicações hoje. Achei muito interessante a intertextualidade na pesquisa da Andresa, a questão das redes sociais no ensino da língua portuguesa, a pesquisa da Bárbara são de extrema importância, inclusive muito citadas pela BNCC. E agora, na sua pesquisa, Thalita, a morte da literatura, pelo amor de Deus, nem brinca com isso. Eu acho muito importante a gente trazer esses escritores contemporâneos, porque eles quase não são citados nos livros de literatura hoje, nas escolas. Pelo menos quando eu estava cursando o ensino médio, não vi. Praticamente termina ali no modernismo, terceira geração de 45, enfim. Mas é muito importante mostrar que a literatura não vai morrer, ela vai continuar e ela é extremamente necessária. E como você citou, Vitória, hoje em dia as redes sociais estão bem presentes na BNCC, né? Sim.
E é interessante, eu gostei muito daquelas páginas que você mostrou com algumas dicas, porque como os alunos já estão muito inseridos naquele contexto, eles acabam tendo mais facilidade, às vezes, para lembrar de alguma dica que eles viram ali, do que lembrar do que nós estamos falando para eles na sala de aula. Sim, sim, que muitas das vezes, pois é, muitas das vezes se torna maçante, né? E a gente trabalhando em sala de aula todo dia, aquela coisa meio que repetitiva, e através das mídias sociais é uma coisa assim divertida, né? Diferente, inovadora, eles gostam bastante. É como se fosse um ambiente de descontração para eles, que ali na escola, aquele ambiente fechado, tudo mais, aquela figura do professor na frente. Sim, sim. Eles sentadinhos, apenas escutando. Oi, boa tarde, gente. A Vitória fez as considerações bem plausíveis em relação à parabenização. Nós ficamos encantados com a organização, o dinamismo também das temáticas que aqui foram apresentadas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Bárbara sobre essa possibilidade desses novos objetos de ensino e objetos de conteúdo. A gente observa que vai haver mesmo essa modificação na questão do olhar da língua portuguesa para esses movimentos midiáticos, multissemióticos também, que a BNCC já traz essa linguagem, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. E os alunos, como é que eles recebem isso? Como foi esse teu trabalho, né, nessas turmas? Eu vi que você citou a turma do sexto ano, é minha turma de paixão, adoro trabalhar com sexto ano, gosto muito mesmo de trabalhar com sexto ano. E eu queria saber a recepção também dos alunos em relação a isso, e essa questão da aprendizagem, né? Se você tem esse parâmetro, houve essa aprendizagem, como a gente escalonar, vamos dizer assim, a aprendizagem que ficou em relação a fazer uso mesmo das mídias sociais no processo de ensino-aprendizagem? Olha, foi algo muito interessante, né? E inovador, porque eles nunca tinham trabalhado com isso, entendeu? Como a gente estava conversando ainda há pouco, eu e a Vitória, aquela coisa do professor e aluno, todo dia, era uma coisa maçante, só livro, caderno, sem trabalhar as redes sociais. Então, através do trabalho que eu fiz com eles, né, primeiramente através do Facebook, trabalhando as preposições, que era algo assim, de decoreba, né, antes, até após, aquela coisa chata, maçante, né, minha turma de sétimo ano, em 2016, então, através do Facebook, caramba, eles gostaram muito, desculpa do caramba, né, mas foi assim, algo muito divertido, porque eles assimilaram com muita facilidade, muita facilidade. Comecei a trabalhar com um livro, aí sempre tinha, professora, isso é chato. Aí a professora falou, sabe uma coisa, vou fazer uma coisa diferente, né, vamos trabalhar com o Facebook, todo mundo tem Facebook aqui, não tem? Temos. Então, professora, eu não tenho internet. Só tem internet quando eu chego a casa. Não tem problema. Aí falei com a direção da escola, a direção, disponibilizar, porque depois o aluno vai querer usá-la fora da sua aula, porque vai ficar com a senha. Eu falei, não tem problema então. Eu vou disponibilizar a minha nas minhas aulas. Não sempre, né? Porque dá uma conta e ia ficar, né, enorme. E rapidinho ia acabar minha internet, no caso, né? Então, de vez em quando eu roteava em sala e a gente fazia, né, a pesquisa, né, sobre as preposições. Às vezes não dava tempo, eles faziam em casa, porque em casa muitos já tinham internet. Então, foi um trabalho muito legal mesmo. Foi muito gratificante. E não só, né, com essa turma, eu costumo trabalhar com minhas turmas, como eu falei, esse ano eu não estou com o sexto ano, mas quando eu pego, né, quando eu estou trabalhando com esse nível, eu costumo trabalhar muito WhatsApp, por causa das variações linguísticas, a gente mostra, né, as gírias, né, gosto muito de trabalhar os pronomes, porque a gente acaba, mediante a conversa, encontrando, né, como eu falei, tem pronomes, preposições, e através dessa ferramenta a gente pode trabalhar várias coisas, né,
Não só essas, mas as outras que eu demonstrei. É um trabalho muito bacana e surte muito efeito. Gostaria de convidá-los para prestigiar o evento novamente na quarta-feira da semana que vem. É um evento semanal até novembro. Se quiserem, é pelo mesmo link que nós enviamos.